Olá, pessoal. Essa é a nossa aula de literatura e dando continuidade às escolas literárias, agora a gente vai ver o humanismo, tá? Lembrando que essa é uma das aulas que não está na apostila, tá? Porque lembra que as escolas literárias da apostila começam com as escolas literárias aqui do Brasil. Então começa no quinhentismo. E como eu achei que era interessante vocês, até porque caem nos vestibulares essas outras escolas, eu decidi que eu ia dar trovadorismo, humanismo e classicismo separadamente para vocês, tá? E o humanismo, ele é uma escola de transição, é importante vocês saberem disso, né? Que a gente fica naquela divisão entre escolas mais voltadas para o teocentrismo e mais voltadas para o antropocentrismo, né? Vocês lembram disso na aula que eu dei geralzona sobre escolas literárias. Então, essa daqui, ela tá meio com o pé nos dois, né? Lembra que ela tá vindo bem depois do trovadorismo, que era uma escola literária muito teocêntrica. E sempre vai ter essa transição, né? A próxima escola, ela é super antropocêntrica, que é o classicismo. Essa daqui é um caminho, né? Vão ter duas escolas que são assim, né? Que misturam, né? O humanismo, que é uma escola de transição, e o barroco, né? Que também ele é antropocêntrico e teocêntrico. Mas eles por explicações diferentes, né? Eles vão ter essa mistura. Aqui existe essa mistura porque a gente vai falar um pouquinho melhor depois, mais para frente, mas basicamente porque toda a história estava passando por uma transição ainda, né? Então lembra que as escolas literárias, elas estão super relacionadas com o contexto histórico, com o que está acontecendo na história. E aqui tem, como exemplo, o Homem Vitruviano, do Da Vinci, né? Que quando foi aquele marco de quando o homem começou a ficar no centro, né? Que isso era inimaginável na época do trovadorismo, que era a Idade Média, né? Mas por que então aconteceu essa questão de começar uma transição, né? Porque o mundo estava num período intermediário entre medieval e clássico, né? Então, estava começando a surgir o Renascimento e o homem começou a ser o centro dos pensamentos, o centro das ideias. Aí vem o antropocentrismo, né? Para ele substituir o teocentrismo, que era Deus no centro. Só que esse caminho ele estava sendo construindo ainda, porque na história estava surgindo a burguesia, estava entrando em decadência o feudalismo. Então estava tudo uma questão de transição ainda do feudalismo para o capitalismo. Então existia uma questão de transição muito forte. Então, por essa questão de transição, que também vai mostrar isso na literatura, né? Lembra sempre, a gente tem que olhar para o contexto histórico para entender a literatura, tá? Outra coisa que auxiliou, né? Antes de eu falar sobre esse último tópico, lembrando que o Renascimento, que eu falei lá em cima, que ele começou a surgir, é um renascimento cultural, né? Não foi só na literatura, foi na cultura como um todo. E basicamente, o que foi esse renascimento? A gente trazer toda a cultura greco-romana de volta, né? Então, todos os ideais greco-romanos, né? Essa ideia, porque a cultura, tanto da Grécia quanto de Roma, eram totalmente antropocêntrica, e o homem, a razão, sempre no centro. Então, é isso que vai começar a surgir, tá? Outra coisa que foi importante, né? Que foi esse último tópico que eu ia abordar. Começou a surgir uma generalização do uso do papel. Papel mesmo, gente, papel de escrever. Porque isso foi muito importante. Lembra quando eu falei do trovadorismo? Que muitas pessoas poderiam ter até feito, camponeses poderiam ter feito cantigas, mas essas cantigas não sobreviveram, porque eles não sabiam escrever, e papel era uma coisa rara, não é igual agora que a gente acha papel em qualquer lugar. Então, papel era uma coisa que não era tão fácil assim da gente achar, e não era todo mundo que poderia ter. E aí começou a surgir também a questão da imprensa, né? Não tinha livros ainda publicados de uma forma muito ampla. Então aí começou a surgir também
essa disseminação maior do conhecimento, dos livros. Então, por isso que a razão começou a estar mais forte aqui, tá? Então, a gente já falou sobre isso, né? A Revolução Cultural. Então, houve duas... Por isso que, assim, por isso que tem essa questão de transição, porque não veio com tudo só a questão do Renascimento. Então, a razão não veio só ela sozinha, com tudo. Mas também o cristianismo. Então, foram duas forças, porque a igreja viu que estava perdendo poder, estava perdendo espaço. E ela voltou às origens do cristianismo, ela voltou a deixar muito claro, muito claro para que ela estava ali, né? Qual era a força dela. Mas aí era uma briga entre isso e uma questão da antiguidade clássica voltando, né? De todas as propostas e ideais greco-romanos voltando também, né? Então teve uma difusão dos estudos clássicos, né? Então, justamente por causa daquilo que eu falei, né, começou a surgir muito papel e a ter mais livros para as pessoas lerem. E também teve essa questão da escolástica, né, que foi uma filosofia católica que também veio com muita força, né, explicando sobre os textos sagrados. Então, as duas estavam sendo muito fortes ali, por isso que a gente tem esse período de transição, essa ideia de que ainda está tudo meio dividido, um pé lá, outro cá, né? Um pé no teocentrismo, um pé no antropocentrismo. E esse período histórico, né? Por que é importante a gente dar uma olhada nisso, né? Porque mais para frente vocês vão entender, principalmente essa questão da expansão marítima. Eu acho que a principal coisa aqui, além da morte do rei, a revolução, uma principal coisa é essa questão da expansão marítima, a conquista de lugares, né? A passagem pelo Cabo das Tormentas, chegada às Índias, descobrimento ou invasão, né? Prefiro chamar assim, do Brasil. Porque isso também acabou aumentando o poder da Igreja Católica, né? Com a questão jesuíta. Então, isso também ajuda a não ter o Renascimento não ter essa força ainda tão grande. E qual foi o marco? Né? Lembra que toda escola literária tem um marco. Então, qual foi o marco do humanismo? Foi a nomeação de Fernão Lopes. Né? Então, foi a nomeação do Fernão Lopes em 1418 pelo rei como o guarda, né? Tá escrito errado aqui, mas é guarda-mor da Torre do Tombo. E por que isso foi tão importante assim? A gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu falar do término, né, primeiro. E o término aconteceu em 1527, né, quando Sá Miranda retornou para a Itália e começou uma nova estética clássica que a gente vai falar mais na próxima aula sobre classicismo. Então, vamos falar por que Fernão Lopes foi tão importante assim. Antes de falar sobre Fernão Lopes, eu vou falar que existem dois autores muito importantes no humanismo. Um é o Fernão Lopes, o outro é o Gil Vicente. O Gil Vicente eu acho que vocês podem conhecer um pouquinho mais por causa do Alto da Barca do Inferno. Só que o Fernão Lopes, ele é um pouquinho mais apagadinho, mas ele é o marco, né? E por que ele é o marco? Porque ele ter sido nomeado com todo aquele nome lá que a gente viu, do rei. Por que isso foi importante? Porque ele era um cronista mor. E o que é cronista? Agora a gente tem uma ideia diferente de crônica, né? Ele escrevia crônicas, ele era cronista, mas... E aí está muito mais relacionado com aquele Crônicas de Nárnia, né? Porque geralmente tinha uma pessoa ou mais no reinado, no reino, né? Que escrevia sobre o reino. Escrevia sobre o que o rei fez, o que o rei não fez, quais foram as propostas do rei e tudo mais. Então, o Fernão Lopes, ele fazia isso, né, com um tom mais literário, não era só um diário, mas era bastante um documento isso, né? Então, ele fazia muito essa questão, ele escrevia muito sobre quais eram as coisas que aconteciam nesse reino, tá?
E aí tava a razão muito forte, né? Aí tava o realismo, né? De você demonstrar muito o que estava acontecendo no reino, né? E depois, outro mais importante é o Gil Vicente. O Gil Vicente, ele vai trabalhar, ele vai ser o mais conhecido aqui, né? Ele não vai fazer crônica, ele vai fazer teatro. Então, ele está dentro do gênero dramático, que é aquele que tem mais fala, né? Rubrica e tudo mais. Então, ele vai escrever muitas peças, e eram peças que eram apresentadas na rua, né? Então, era muito para toda a população, né? E coisas muito comuns dessa peça, elas eram feitas em versos, e a gente tinha, aqui está a mistura do humanismo, né? A gente tinha, ao mesmo tempo, um discurso religioso, moral e conservador, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma crítica ao clero, principalmente, né? Ao clero e aos outros costumes da população. Mas quando a gente tem uma crítica ao clero, a gente já vê que está um pouco distante do teocentrismo. Só que aqui, né, a gente vai ver como exemplo o Alto da Barca do Inferno. Ele tem um roteiro que a gente tem duas barcas, né, que é do anjo e do demônio, e a gente tem esses personagens, o diabo, o fidalgo, o anjo, o onzeneiro, o bobo, o sapateiro, o frade, Gabriel, a Brígida, Vaso, o judeu, o corregedor, procurador enforcado, que vem junto, os três, e os cavaleiros, né? Então, basicamente, essa história fica assim, tem uma barca do anjo, outra do demônio, e eles morreram, todas as pessoas morreram, e fica falando, tá, você vai para qual barca, né? E onde tá, aí já tá essa questão religiosa, né? O discurso moral religioso. Mas onde a gente descobre que não tem o discurso moral religioso? O frade, é frade que tá escrito aqui, né? O frade Gabriel, que é um tipo de padre, ele vai para onde? Para barca do demônio. E aí você já percebe, nossa, o que está acontecendo? Mas acontece que aí tem a denúncia de que, na verdade, esse padre se relacionava com uma mulher, tinha tido filho e tudo mais. Então, tem uma crítica que não existia tão forte assim no trovadorismo, tá? Só que continua tendo essa ideia muito forte da igreja, porque, por exemplo, os cavaleiros das cruzadas, eles vão para a barca do anjo, porque eles lutaram na cruzada, e lembra que a cruzada foi uma guerra religiosa, mas mesmo assim eles vão para a barca do anjo, mesmo eles tendo matado várias pessoas. Mas por que eles vão? Porque aqui ainda tem a ideia de que, na verdade, eles estavam fazendo uma coisa boa para Deus, né? Então temos aí essa questão meio problemática. Qual que é uma questão importante para a gente ver aqui? Os personagens, eles são alegóricos, né? E eles têm tipos, ou eles são divididos pelo tipo social, né? Tipo fidalgo, frade, juiz, sapateiro, que é qual é a função social que eles têm na sociedade, ou por tipo psicológico, né? O velho apaixonado, a mulher mal casada, enfim. Isso aqui, e não só do Alto da Barca do Inferno aqui, né? Em outras peças também, ele vai dividir dessa forma. Uma coisa muito importante, os personagens são alegóricos. O que é a gente fazer uma alegoria? Ele não representa, por exemplo, o frade não representa um frade específico daquela época. Ele representa, e aí está a diferença do trovadorismo, porque no trovadorismo eles podiam até dar uma zoada às vezes com alguém, mas a diferença aqui é que, nesse caso, ele está criticando a igreja como um todo, ele está criticando a hipocrisia da igreja quando ele fala que o padre, por exemplo, teve filho com essa outra mulher. Então, ele fala sobre essa hipocrisia da igreja. Então, por exemplo, o sapateiro não é o sapateiro, não é um sapateiro específico, são todas as pessoas que agem igual o sapateiro, né? Que enganam e tudo mais. Então, é meio que assim, né? Para a carapuça servir para quem tiver que servir. Essas daqui são algumas obras do Gil Vicente, né? Tem várias. A mais conhecida é o Alto da Barca do Inferno, que foi essa que eu falei para vocês. E aqui eu deixo alguns exercícios, né? Como vocês
não tem essa matéria na apostila, é importante fazer esses exercícios que eu deixei para vocês, ok? Essa é uma escola um pouquinho mais simples, né? E é bom pensar nisso mesmo, que ela é um pé no teocentrismo, um pé no antropocentrismo, né? Ela está crescendo aí para depois chegar no antropocentrismo, que vai ser a próxima aula sobre classicismo,